Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus, né? Sou desenvolvedor. E seguindo de acordo com o último vídeo que eu botei aqui no canal, vamos lá, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. No último vídeo a gente criou uma estrutura em Docker Compose, né? Para poder fazer funcionar o framework CodeIgniter, né? Do PHP. A gente fez, né? Toda a configuração, a gente configurou aqui, né? O nosso PHP, a gente configurou o nosso servidor web, a gente também configurou o MariaDB. A gente tinha configurado também no último vídeo o PHP-MyAdmin, que eu mostrei, né, como que configurava, né, um container com PHP-MyAdmin e o PHP, mas a gente não vai usar ele, então eu removi ele daqui. Mas basicamente aqui o nosso Docker está funcionando, né? Se a gente vir aqui em Docker CodeIgniter, tem nossos containers funcionando. Se a gente entrar aqui na nossa internet, ele aqui está funcionando o nosso CodeIgniter. Só que dessa vez eu vou ensinar a configurar o Docker para o Laravel, né? Configurar o Docker Compose para o Laravel. O Laravel mesmo, ele possui um serviço chamado Laravel Sail, que está integrado nativamente nas funções do Laravel, né? E você consegue rodar um Docker Compose com o próprio Laravel Sail, né? E aqui no Laravel Sail nada mais deixa eu até traduzir aqui para vocês verem. Essas são linhas de comando com interface padrão do Docker que eles usam PHP, MySQL e o Redis para fazer funcionar o Laravel. Provavelmente eu vou fazer um vídeo futuramente explicando como rodar o Laravel utilizando o Laravel Sail, mas hoje eu vou ensinar a como fazer o nosso próprio Compose, Docker Compose, para rodar o nosso Laravel. E eu vou aproveitar quase tudo que a gente fez no último vídeo. Então, vamos lá. Basicamente, a gente vai usar aqui o PHP, o Ninux e o MySQL, né, que já está configurado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar primeiro que tá Docker Code aqui, ó. Tá Docker Code Igniter, né? Eu vou mudar o nome dessa pastinha. Ela tá aqui em desktop, Docker Code Igniter. Eu vou mudar para Docker PHP, vai. Beleza. Mudamos, aqui já não reconhece mais, né? Então vamos abrir ela aqui. Beleza, Docker PHP tá criado. Aqui, vamos ver aqui, a gente só vai precisar mudar aqui o nome da database que dava coordenada e vamos botar database, né? Só para deixar um padrãozão aqui, né? E beleza. Aqui, basicamente, o que que a gente vai ter que fazer para funcionar o Laravel no nosso Docker Compose? Que a gente configurou para o CodeIgniter. Primeiro a gente vai derrubar aqui. Eu vou dar um Compose Down. Eu vou derrubar esses nossos containers. E não funcionou. Porque aqui, sabe o que que aconteceu? Bugou. Bugou porque eu mudei o nome da pasta. Ele fala que aqui, ó, Docker CodeIgniter não funciona, não existe. Então, eu poderia tentar fazer aqui, ó. Vamos abrir o terminal aqui e vamos dar um Docker PS. E aqui eu posso dar um Docker Compose down. E ele não funcionou. Mas é porque estava com o container sendo executado, né? Vamos fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo aqui. Vamos vir aqui no desktop, mudar para Code Igniter novamente. Vamos abrir ele novamente aqui no nosso VS Code. Vamos abrir ele novamente aqui. E vamos abrir aqui o terminal. É, beleza, não era isso que eu quero. Não é essa pasta que eu quero. Essa aqui. Docker PS. Docker. Tá rodando nossos containers ainda, né? Compose down. Aí, agora ele vai remover. Removeu. Ele não removeu o PHP porque eu removi ele daqui, né? Então eu vou remover ele aqui manualmente. E beleza, ele já saiu aqui, né? É, Agora a gente só tem um outro Docker aqui que eu uso para o meu trabalho, mas vamos lá. Vou fechar aqui o terminal. E aqui a gente vai mudar essa linha de comando aqui. Essa linha de comando aqui, ela basicamente ela dá as permissões 775 para a pasta writable e dá permissão para o usuário www data, né, que é o usuário
tanto do Ninja quanto do Apache para poderem acessar a pasta do CodeIgniter. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para o Laravel, que assim como o CodeIgniter tem a pasta Writable, o Laravel ele tem a pasta Storage, que lá ele também guarda arquivos, né? Cache, arquivos de log, imagens, arquivos estáticos, enfim. Então basicamente a gente vai remover essas duas linhas de comando aqui. A gente vai remover isso aqui, vai escrever aqui, a gente vai escrever aqui Laravel. É o mesmo caminho, né? Padrão do Ninja e do Apache. E a gente vai botar Laravel barra storage. Aqui embaixo a gente vai dar um chmod, chmod tracinho R maiúsculo 775, que é as nossas permissões. Vai botar aqui var barra www. Aqui a gente pode até copiar para a gente não perder muito tempo. Var barra www storage, e a gente também vai botar var www Laravel storage bootstrap cache, que é a nossa pastinha de cache também. Aqui a gente vai dar um on, um ch-on, também R maiúsculo. Aqui a gente vai botar data, dois pontos, data também. E a pasta do nosso Laravel, não é só do nosso storage, é do nosso Laravel inteiro, para o nosso usuário poder acessar essa pasta aqui. Beleza? Então, basicamente, aqui a única configuração que a gente tem que fazer aqui nessa parte do container do PHP é essa. Depois a gente vai mudar ali o Docker, a gente vai mexer no Docker feio, mas só um detalhe que eu vou mostrar já já. E, bom, como eu te mostrei aqui no Laravel Sail, né? Eles usam o PHP, o MySQL e o Redis. Então aqui a gente tem que configurar o Redis também. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui, a gente vai vir aqui e vai criar o Redis. Então eu vou botar aqui no Redis image, image, vou botar container name, as portas. Aqui eu vou botar a porta do padrão as 6379, dois pontos 6379. Isso aqui ela tem que estar entre aspas, volumes. E aqui em volumes, bom, volumes a gente vai criar uma pastinha aqui chamado dataheads, dataheads, que assim como nossa pastinha de database aqui, ó, database, a gente vai ter a dataheads, que vai ter os arquivos heads, né? Então aqui a gente vai espelhar nossa pasta dataheads com a pasta data, que é a pasta padrão ali no container do Redis, né? Além de volumes, a gente vai fazer um comando aqui, um comment, restart, para a gente setar o uso do nosso comando, né? Restart. E aqui a gente vai dar o deploy, assim como nos outros containers eu posso até configurar o deploy e nossa rede, por fim. Vou colar aqui, beleza. Aqui em deploy, tem que só voltar um aqui, para ficar numa sintaxe correta aqui pro Docker fail, né? Então, nosso comando aqui vai ser o read server append only. Aqui é junto, tá? Append only yes. Aqui em restart é o always, né? Então, toda vez que nosso servidor for restartado, ele vai executar esse comandinho aqui pra gente. Beleza, configurando aqui. Ah, não, falta aqui, né? A gente definiu o principal, né? Nosso container name vai ser Redis, assim como todos os outros são, o nome da aplicação é o nome do container, né? E nossa imagem a gente vai puxar do Redis e a gente vai puxar a versão do Redis, a Alpine. Alpine, Redis Alpine. Bom, a Alpine é o que eu uso, né? Mas tem várias versões lá no Docker Hub que você pode configurar aí da maneira que você quiser também. Então aqui basicamente configurou o Redis com a imagem Alpine, né? O nome do nosso container. A gente liberou as portas do Redis,
as portas padrões, que é a 6379. Aqui a gente configurou o nosso volume na nossa pastinha do Docker Compose aqui, que é o Data Heads. E a gente configurou também o comando que será executado quando o servidor for restartado. Configuramos nossos recursos através do deploy aqui, né? Bom, eu coloquei 1 e 1 GB aqui a nível de conhecimento, né? Mas isso, como eu falei para vocês no último vídeo, vai de acordo com os recursos disponíveis no servidor, né? Que vocês vão hospedar esse Docker, né? Então, aqui, todo container tem o seu deploy. Então, isso aí é configurado de acordo com os recursos disponíveis de cada servidor. Como eu estou em um ambiente local, né, de testes aqui, e só demonstrando para você, eu botei um CPU, um CPU e 1 GB de memória RAM. Beleza? E nossa rede que faz a ponte entre todos os nossos containers. Beleza? Agora a gente vai fazer uma última configuração no nosso Docker, que vamos salvar aqui esse arquivinho, que é configurar o Redis no nosso PHP de fato, né? Então aqui, como o nosso PHP puxa nosso arquivo Dockerfile, né, diferente dos outros containers que puxa a imagem direto do Docker Hub, a gente vai mudar aqui no Dockerfile. Aqui eu vou criar mais um comandinho, né, para poder estar instalando e configurando o Redis no nosso PHP. Então eu vou botar um comentário aqui, vou botar um comentário aqui escrito instalar, instalar e habilitar Redis no PHP. Aí aqui eu vou botar um run packle install Redis. Aqui a gente bota uma barra invertida e aqui a gente vai botar aquele símbolo de E também, né? Que são os dois E's maiúsculos, né? E a gente vai botar aqui o comando do Docker padrão para instalar uma extensão do PHP, né? Install aqui. Que é Docker PHP ext install. Docker PHP ext install Redis. Não, não, perdão, aqui em vez de install, a gente vai botar enable, que ele vai habilitar o Redis. Aqui a gente instala o Redis e aqui ele habilita o Redis. Beleza? Diferente dessa aqui install. A gente não quer instalar, a gente quer habilitar ele, né? Então a gente instala aqui através do Packle e ativa através do Docker PHP XT. E é isso aí. Bom, beleza. Aqui a gente fez toda a configuração que a gente precisa. Além disso, o Laravel, ele tem alguns requerimentos, né? Se a gente vir aqui em Laravel requerimentos e vir aqui, você pode ver que aqui ele tem vários requerimentos. Ó, ele pede PHP 8.2 maior, curl, DOM, a maioria dessas extensões aqui, né? Do PHP, vem nativa no PHP. PDO, enfim. Mas caso não tenha nativo como MBString, eu acho, o OpenSSL também não é nativo. Enfim, tem algumas que não são, né? Você vem aqui, instala, né, ó, MBString, o Opcache, né? Tem o curl aqui, né? Que eu acho que é nativo, mas pode instalar através das dependências do PHP, né? PDO. Enfim, você instala, você faz a configuração da maneira que você quiser aí e adapta para o seu Laravel. Isso que é o legal de você poder criar o seu próprio Docker Compose, né? Porque você pode fazer o que você quiser nele ali e configurar da sua maneira, cara. Beleza? Então aqui basicamente a gente terminou a configuração do Docker, só que ele não está rodando aqui, né? Se eu abrir meu terminal aqui, eu vou dar um clear aqui e dar um Docker PS. Não tem nada rodando. E aqui tá CodeIgniter também, né? Vamos mudar? Agora a gente pode mudar, que não vai dar erro porque não tem container sendo executado. Beleza? Então a gente vai dar um rename aqui. Vamos botar Docker PHP. Beleza? Em vez de CodeIgniter ou Laravel, vamos botar PHP. Aqui ele sumiu, né? Então vamos abrir de novo essa pastinha aqui. Beleza, abrimos aqui novamente. E aqui a gente vai. Aqui deixa eu só botar um comentáriozinho também. Escrito heads, que é o nosso container de heads, né? Para ficar comentado como todos os outros. Bom,
Aqui, se a gente abrir a pasta Source, tem a nossa pastinha do CodeIgniter, né? Se a gente abrir aqui a pastinha Docker PHP e vir aqui em Source, tem a pasta do CodeIgniter. A gente tem que baixar o Laravel, né? É, Então a gente pode vir aqui na documentação do Laravel em Getting Started, tem todo o manual de instalação do Laravel, né? Mas basicamente a gente vai instalar ele usando o Composer do PHP, que é um gerenciador de bibliotecas do PHP, né? Então não tem segredo nenhum, a gente só vai executar um comando aqui, ele está especificado na documentação, depois você dá uma lida na documentação do Laravel, que ela é muito completa, né? A documentação do Laravel eu acho que é uma das melhores. Então vamos voltar lá no nosso VS Code, vamos abrir aqui nossa pastinha. A gente vai dar um ls aqui, um cd basta source, aqui dentro tem a pasta CodeIgniter, e a gente vai executar aqui um composer create project Laravel barra Laravel, e a gente aqui bota o nome do projeto, né? Eu vou botar Laravel, Laravel mesmo, né? Então é isso aí. Se a gente dar um enter aqui, dentro da nossa pastinha source, ele está criando o nosso Laravel. Laravel, né? Eu botei Laravel. Eu sempre escrevo errado, galera. Desculpa. Mas já já eu arrumo. Beleza, ele criou aqui nossa pasta. Eu já vou até mudar aqui o nome do projeto para lá, tá? Viu? E ok, aqui nosso Laravel está baixado. Só que a gente tem que fazer uma última configuraçãozinha antes da gente poder buildar o nosso projeto, né? Antes da gente poder fazer o build e poder subir ele para rodar, né? Para deixar ele no ar. A última configuração que a gente vai fazer de fato é aqui na nossa pasta, no nosso arquivo de configuração default do Ninjix, né? Nosso servidor web que aponta nossa aplicação, né? Deixa ela disponível. A gente vai mudar aqui o CodeIgniter. De fato, a gente vai mudar aqui só o CodeIgniter, a pasta que o servidor web aponta para a pasta do Laravel. Em vez de ser CodeIgniter Public, vai ser Laravel Public. Porque Laravel Public é exatamente esta pastinha aqui, que bate aqui, né, e reconhece o nosso sistema Laravel. Então, beleza, eu acredito que esteja tudo configurado, tá? Agora, vamos ver se está tudo configurado de fato. A gente vai vir aqui no nosso terminal, vamos dar um clear novamente aqui. Vamos subir uma pasta. Aqui está nosso Dockerzinho, né? Como vocês podem ver, não tem nenhum container Docker rodando, né? Então eu vou fazer aqui aquele comando mágico, que é o Docker Compose Build. Ele vai buildar nosso arquivo Docker Compose, né, com todos os nossos containers, e depois a gente vai poder subir eles. Então vamos lá. Essa partezinha demora um pouco, tá? Isso vai depender também da quantidade de arquivos que você tem na pasta source, né? Do tamanho do seu banco de dados. Enfim, eu vou pausar aqui e assim que tiver pronto, eu despauso, aí a gente continua, beleza? Beleza. É, terminou aqui, né? Só tinha conferido ali pra ver se eu tinha despausado, né? Terminou. Ele executou em 181 segundos, ele buildou tudo certinho, sem nenhum erro, né? Então provavelmente vai dar certo. Então, aqui a gente já fez o apontamento, né, para nossa pasta Laravel. A única coisa que a gente precisa mesmo fazer agora é subir os nossos containers. Então a gente vai dar um up e um "-d". Esse "-d" aqui é para ele rodar no background, né, para a gente poder usar o terminal. Então, vamos lá, vamos subir. Ele instalou tudo certinho, instalou nosso Redis, PHP, o Ninjix, o nosso aplicativo de fato, né, nossa rede. E tá rodando. Se a gente vir aqui no Docker, tem aqui, ó, Docker, PHP e nossos containers. Deixa eu baixar isso aqui. Aí, tudo rodando, né? Vamos ver se funcionou? Se a gente entrar aqui em localhost, Laravel, fechou? Então é isso aí, galera. Eu vou estar disponibilizando esse código todo aqui do nosso Docker Composer, né? Que a gente fez tanto para o CodeIgniter quanto para o Laravel no GitHub. Vai estar disponível lá. Quem não pegou muito aqui a parte do Docker Composer, né, e a parte do Docker Fail, dá uma olhadinha no último vídeo. Eu vou tentar botar aqui
no cardzinho, sei lá, né? Vou tentar botar de alguma forma na descrição do vídeo o link. E é isso aí, beleza? Então, até o próximo vídeo. Eu vou tentar gravar algumas coisas legais aqui a respeito do CodeNighter, do Laravel, né? E quem curtiu, dá um like e segue o canal. Sempre quis falar isso, galera. Falou, falou, falou.